No século XVII, uma mulher extraordinária atravessou os limites impostos pela sociedade da época para deixar um legado inspirador. Luísa de Marillac, também conhecida como Madame Louise de Marillac-Legras, nasceu em 15 de agosto de 1591, em Paris, França. Sua vida não foi marcada apenas por datas e eventos, mas por uma profunda devoção e compromisso com os mais necessitados. Ao lado de Vicente de Paulo, Luísa cofundou as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, uma congregação dedicada ao serviço dos pobres e marginalizados. Sua história é uma jornada de compaixão e amor ao próximo, onde ela desafiou as normas sociais e religiosas de sua época para abraçar os que eram negligenciados pela sociedade. Desde muito jovem, Luísa demonstrou uma sensibilidade especial para as injustiças que cercavam os menos favorecidos. Movida por um profundo senso de compaixão, ela dedicou sua vida a servir os pobres, doentes e desamparados. Sua obra foi além das fronteiras geográficas de Paris, alcançando os mais remotos cantos onde a necessidade clamava por ajuda. Ao longo dos anos, Luísa enfrentou inúmeras dificuldades e desafios, mas sua determinação e fé inabaláveis foram a força motriz que a impulsionou a continuar sua missão. Ela não apenas distribuía alimentos e cuidados básicos, mas também oferecia conforto espiritual e apoio emocional aos que sofriam. O legado de Luísa de Marillac transcende o tempo e o espaço. Sua vida nos ensina que o verdadeiro significado da caridade vai além de gestos pontuais de generosidade. É um compromisso diário de amor e compaixão pelos que mais precisam, uma busca constante para aliviar o sofrimento humano e trazer esperança onde há desespero. Hoje, ao olharmos para a vida de Luísa de Marillac, somos desafiados a refletir sobre nosso próprio papel na construção de um mundo mais justo e compassivo. Suas ações nos lembram que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Que a história de Luísa de Marillac nos inspire a seguir seus passos, a estender a mão aos necessitados e a sermos agentes de transformação em nossa comunidade. Pois, como ela nos mostrou, o verdadeiro legado de uma vida está nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. Luísa de Marillac, uma figura notável que dedicou sua vida ao serviço dos menos favorecidos. Nasceu em Paris, em 15 de agosto de 1591, em meio a circunstâncias envoltas em mistério. Sua origem, marcada pelo enobrecimento tardio de sua família, foi um ponto de partida peculiar para uma vida destinada a deixar uma marca indelével na história. Seu avô, Guilherme II de Marillac, em 1569, deu à família um título de nobreza, mas foi somente em seu registro, feito 3 dias após seu nascimento, que Luísa foi reconhecida como filha natural por seu tio Luís I de Marillac. Este gesto, possivelmente, foi uma tentativa de evitar um escândalo familiar. Desde tenra idade, Luísa foi colocada sob os cuidados das dominicanas no Mosteiro Real de Saint-Louis de Poissy. Lá, recebeu não apenas instrução religiosa, mas também uma educação abrangente, que incluía leitura, escrita, pintura e uma sólida formação humana. Sob a tutela de sua tia, Mère Luísa de Marillac, ela mergulhou na espiritualidade e no conhecimento, absorvendo influências que moldariam sua vida futura. É plausível supor que foi nesse ambiente que Luísa teve seu primeiro contato com a espiritualidade de Santa Catarina de Siena, uma influência que ecoaria em seus próprios escritos espirituais posteriormente. A jornada de Luísa de Marillac é uma narrativa de superação, dedicação e serviço abnegado. Sua infância marcada pela incerteza não a impediu de se tornar uma figura central na fundação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, uma congregação dedicada ao serviço dos mais necessitados. Ao olharmos para a vida de Luísa, somos confrontados com a importância da educação e da espiritualidade na formação de um indivíduo. Sua história nos lembra que mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, é possível encontrar o propósito e deixar um impacto duradouro no mundo ao nosso redor. Luísa de Marillac nos convida a refletir sobre o poder transformador do amor e do serviço aos outros. Sua vida é um lembrete de que cada um de nós, independentemente de nossa origem ou circunstância, tem o potencial de fazer a diferença e deixar um legado de compaixão e bondade. Após a morte de Luís de Marillac em 25 de julho de 1604, a vida de Luísa tomou um novo rumo. Ela foi acolhida em um lar para meninas em Paris por Miguel de Marillac, que se tornou seu tutor. Sob sua orientação, Luísa aprendeu as habilidades necessárias para administrar uma casa e beneficiou-se do fervor da reforma católica que varria Paris naquela época. Durante esse período, Luísa se aproximou das capuchinhas do subúrbio Saint-Honoré, conhecidas como as Filhas da Cruz.
Sua devoção religiosa se aprofundou e ela fez um voto de servir a Deus e ao próximo, considerando a possibilidade de se juntar a elas. Miguel de Marillac, influente membro da Liga que se tornou mestre dos pedidos, desempenhou um papel ativo na fundação do Carmelo Reformado na França. Ele também frequentava o Círculo Acari, onde conheceu figuras importantes como os padres Pierre de Berulle e Charles Bochart de Champigny, conhecido como o Honorado de Paris. Foi através dessas conexões que Miguel aconselhou Luísa a não seguir o caminho das capuchinhas, pois acreditava que Deus tinha outros planos para ela. Esse conselho, dado por alguém tão respeitado e experiente, foi um ponto de virada crucial na vida de Luísa. A história de Luísa de Marillac nos lembra que muitas vezes nossos caminhos são guiados por forças além de nossa compreensão. Mesmo quando seguimos um rumo que parece certo, pode haver um propósito maior aguardando por nós. É uma jornada de fé e confiança, onde precisamos estar abertos para os sinais que o universo nos envia. Assim como Luísa, cada um de nós pode encontrar nosso próprio chamado, nosso próprio destino. Às vezes, isso significa desviar-se do caminho que inicialmente escolhemos e abraçar uma nova direção que nos levará aonde realmente pertencemos. Luísa de Marillac, em sua jornada espiritual, encontrou um guia notável em Jean-Pierre Camus, bispo de Belley e grande amigo de São Francisco de Sales. Apesar das longas ausências de Camus, Luísa encontrou conforto e orientação nas palavras e ensinamentos desse homem de Deus. A ligação entre eles era profunda, forjada não apenas pelo parentesco por aliança com Luís de Marillac, mas também pela busca comum pela verdade espiritual. Camus, com sua rica espiritualidade e talento literário, compartilhou com Luísa uma visão da relação entre Deus e o homem, enfatizando o zelo divino pelos justos e as consequências daqueles que tentam afastar-se dele. Seus escritos, permeados de piedade e sabedoria, ecoavam a essência do compromisso de Luísa com o serviço aos mais necessitados e sua devoção a Deus. Enquanto Luísa buscava compreender seu propósito divino, as palavras de Camus ressoavam em seu coração, guiando-a em seu caminho espiritual. Sua ligação não era apenas intelectual, mas espiritual e emocional, enraizada na fé e na busca pela verdade. Nessa parceria espiritual, Luísa encontrou inspiração e força para seguir em frente, mesmo diante dos desafios e incertezas da vida. A influência de Camus moldou sua compreensão do amor de Deus e seu compromisso com a justiça e a misericórdia. Ao refletirmos sobre a conexão entre Luísa de Marillac e Jean-Pierre Camus, somos lembrados da importância de ter mentores espirituais em nossas vidas. Eles nos ajudam a navegar pelos caminhos da fé, nos fortalecem em tempos de adversidade e nos orientam em nossa busca pela verdade e significado. Que a parceria entre Luísa e Camus nos inspire a buscar orientação espiritual em nossas próprias jornadas e a cultivar relacionamentos que nos levem mais perto de Deus e do serviço aos outros. A vida de Luísa de Marillac é marcada por reviravoltas e desafios inesperados. Após uma série de eventos que a conduziram ao casamento com Antônio Legras, um secretário com conexões na corte da rainha-mãe, Maria de Médicis, Luísa parecia estar traçando um novo caminho em sua vida. No entanto, a felicidade familiar foi interrompida quando Antônio adoeceu gravemente em 1622. A doença de Antônio mergulhou Luísa em um período de profunda angústia espiritual. Ela sentiu que estava sendo punida por não ter cumprido sua promessa de se dedicar inteiramente a Deus quando era mais jovem. Esse período de noite espiritual foi uma provação intensa para Luísa, onde ela se viu imersa em dúvidas e escuridão interior. A sensação de abandono espiritual e o fardo da culpa a assombravam, tornando cada dia uma luta para encontrar significado e propósito em sua dor. Luísa se sentia perdida e desamparada, sem saber como lidar com a aflição que a consumia. No entanto, mesmo em meio à escuridão, Luísa encontrou uma centelha de esperança. Sua fé inabalável e sua determinação em servir a Deus e aos outros permaneceram firmes, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Ela buscou forças na oração e na reflexão, encontrando consolo na crença de que Deus estava presente, mesmo quando parecia distante. A jornada de Luísa durante esse período difícil é um testemunho de resiliência e fé. Ela nos lembra que, mesmo quando enfrentamos as provações mais profundas, há uma luz no fim do túnel. Sua história nos encoraja a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido, e a confiar que a fé pode nos sustentar através das tempestades mais violentas. Que a experiência de Luísa de Marillac nos inspire a enfrentar nossos próprios momentos de escuridão com coragem e esperança, sabendo que, no final, a luz da fé sempre brilhará. A vida de Luísa de Marillac é um conto de transformação e iluminação espiritual.
Em um momento de profunda reflexão na igreja de Saint-Nicolas des Champs, durante o dia de Pentecostes de 1623, ela experimentou uma epifania que mudaria o curso de sua vida para sempre. Nesse instante de graça divina, todas as suas dúvidas se dissiparam, e ela soube com absoluta certeza qual era o seu propósito. Nessa luz de Pentecostes, Luísa encontrou a clareza que tanto buscava. Ela compreendeu que seu lugar estava ao lado de seu marido, cuidando dele com amor e devoção. Mas também vislumbrou um futuro onde faria votos, viveria em comunidade e encontraria um novo acompanhador para sua jornada espiritual. Foi então que, no final de 1624 ou início de 1625, Luísa teve um encontro crucial com Padre Vicente de Paulo. Esse encontro não foi fortuito, foi providencial. Padre Vicente, com sua visão inspiradora e seu chamado à ação em prol dos mais necessitados, deixou uma marca indelével em Luísa. Juntos, eles estabeleceram as Confrarias da Caridade e, posteriormente, a Congregação da Missão, conhecida como Lazaristas, para servir aos pobres e marginalizados. Entretanto, a alegria de sua nova missão foi abalada pela perda de seu marido, Antônio Legras, que sucumbiu à tuberculose em 21 de dezembro de 1625. De repente, Luísa e seu filho Miguel se viram enfrentando dificuldades econômicas. Mesmo assim, Luísa não desistiu de sua missão. Ela colocou Miguel em uma pensão em Saint-Nicolas du Chardonnay, continuando a dedicar sua vida ao serviço dos outros. A história de Luísa de Marillac é uma jornada de fé, coragem e serviço abnegado. Ela nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais cruéis, há sempre uma luz no fim do túnel. Sua determinação em seguir sua vocação divina, mesmo em tempos de dor e incerteza, é um exemplo inspirador para todos nós. Que a história de Luísa nos inspire a abraçar nossas próprias jornadas espirituais, confiando na orientação divina e no poder do serviço aos outros. Pois, como Luísa demonstrou, é no ato de dar que encontramos verdadeiro propósito e significado em nossas vidas. De 1625 a 1629, Padre Vicente de Paulo desempenhou um papel fundamental na transformação da senhorita Legras. Ele a conduziu gentilmente para além de suas preocupações pessoais, orientando-a para o serviço dos outros. Em uma carta datada de 6 de maio de 1629, Padre Vicente formalmente a nomeou como sua representante junto às Damas da Caridade. Essas mulheres, provenientes de diferentes camadas sociais, se dedicavam ao serviço dos pobres, mas algumas delegavam suas tarefas ou contribuíam apenas com recursos materiais. Luísa de Marillac, ao contrário, ia além. Ela chegava carregada de roupas e remédios, reunindo as damas da caridade para orientá-las sobre a importância de ver Cristo nos pobres que serviam. Luísa não apenas administrava os recursos materiais, mas também oferecia apoio espiritual, instruindo e encorajando as mulheres a se engajarem pessoalmente no serviço aos necessitados. Ela supervisionava as contas e estabelecia escolas para instruir as meninas, revelando sua habilidade única de liderança e sua profunda compaixão. Apesar das dificuldades físicas e dos medos que enfrentava, Luísa não se deixou deter. Ela se aventurava pelas paróquias, organizando e fortalecendo as obras de caridade. Sua presença irradiava coragem e dedicação, inspirando outros a se juntarem a ela nesse nobre empreendimento de amor ao próximo. A personalidade de Luísa de Marillac floresceu plenamente à medida que ela se entregava ao serviço dos outros. Sua história nos desafia a olhar além de nossas próprias preocupações e a buscar maneiras de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Assim como Luísa encontrou significado e propósito no serviço aos necessitados, também podemos encontrar realização ao estender uma mão amiga àqueles que mais precisam. Que a vida de Luísa de Marillac nos inspire a seguir seus passos, comprometendo-nos a fazer do mundo um lugar melhor, um ato de cada vez. Que possamos aprender com sua coragem, compaixão e dedicação incansável ao serviço dos outros, tornando-nos agentes de mudança em nossas próprias comunidades. Enquanto Luísa de Marillac continuava sua incansável obra de caridade, o destino de sua família tomava rumos sombrios. Seu irmão, Miguel de Marillac, ascendia ao posto de guarda-selos em 1º de junho de 1626, assumindo a liderança do partido religioso após a morte do cardeal de Berulle, em 2 de outubro de 1629. Por outro lado, seu meio-irmão, Luís de Marillac II, tornava-se marechal da França em 3 de junho de 1629. No entanto, a oposição de ambos às políticas do poderoso cardeal Richelieu, evidenciada após o cerco de Rochelle, resultaria em sua queda. Na fatídica Jornada dos Dupes, em 11 de outubro de 1630, eles foram desprotegidos e presos.
Luís foi decapitado publicamente em 10 de maio de 1632, enquanto Miguel faleceu em 7 de agosto do mesmo ano, após ser encarcerado. Enquanto isso, Luísa vivenciava uma experiência espiritual profunda. Em 5 de fevereiro de 1630, ao celebrar o aniversário de seu casamento em casa, ela experimentou um matrimônio místico com Cristo durante a missa. Sentindo-se unida a ele de uma maneira íntima, ela compartilhou essa experiência com outros. No dia 19 de fevereiro, Padre Vicente enviou-lhe Margarida Nazial, uma jovem vaqueira que aprenderá a ler para instruir os jovens da região e servir aos pobres. Margarida, destemida e diligente, não hesitou em se juntar a Luísa em seu trabalho de caridade. Sua história nos lembra da importância de encontrar conexões profundas com Deus e de compartilhar essas experiências espirituais com os outros. Enquanto a família de Luísa enfrentava tragédias, ela encontrava força e inspiração em sua fé e serviço aos necessitados. A vida de Luísa de Marillac é um testemunho de resiliência e dedicação ao serviço de Deus e dos outros, mesmo em meio às adversidades mais difíceis. Sua história nos desafia a olhar para além de nossas próprias circunstâncias e a buscar oportunidades para fazer a diferença na vida daqueles que nos rodeiam. Que sua coragem e compaixão continuem a inspirar gerações futuras a seguir seus passos, tornando o mundo um lugar mais amoroso e compassivo. Após a trágica perda de Margarida Nazial, que faleceu enquanto cuidava de doentes da peste em 24 de fevereiro de 1633, outras camponesas se sentiram inspiradas a seguir seu exemplo. Movidas pela mesma compaixão e desejo de servir, essas mulheres expressaram o desejo de se juntar a Luísa de Marillac nesse nobre propósito. Com o consentimento de Padre Vicente, em 29 de novembro de 1633, Luísa reuniu essas mulheres em sua casa para iniciar sua formação. Lá, elas aprenderam os princípios fundamentais do serviço aos pobres e o compromisso com a vida religiosa. O espírito de solidariedade e amor ao próximo que Margarida personificava vivia através delas, renovando a chama da caridade na comunidade. Em 25 de março de 1642, Luísa e 4 dessas primeiras irmãs fizeram votos de se dedicarem totalmente ao serviço de Cristo na pessoa dos pobres. Foi assim que nasceram as Filhas da Caridade, a partir de origens simples e humildes, mas repletas de um propósito nobre e uma dedicação inabalável ao serviço dos mais necessitados. A história das Filhas da Caridade é uma lembrança poderosa de que grandes movimentos muitas vezes começam com atos simples de compaixão e generosidade. Elas nos ensinam que não são as circunstâncias privilegiadas que determinam a capacidade de fazer a diferença, mas sim a disposição de oferecer o que se tem, por menor que seja, para ajudar aqueles que estão em necessidade. Que a história das Filhas da Caridade nos inspire a buscar maneiras de servir e cuidar uns dos outros, não importa quem somos ou de onde viemos. Pois, como Luísa de Marillac e suas primeiras irmãs nos mostraram, é no serviço desinteressado aos outros que encontramos verdadeira realização e significado em nossas vidas. Unidos por uma estreita colaboração e uma profunda amizade, Luísa e Padre Vicente responderam juntos aos apelos dos mais necessitados de seu tempo, graças à nova companhia que estabeleceram juntos. Desde a educação de crianças abandonadas até o socorro às vítimas da Guerra dos 30 Anos e da Fronda, passando pelo cuidado dos doentes em domicílio ou nos hospitais, serviço aos prisioneiros e às pessoas com deficiência mental, instrução das meninas pobres e participação na criação de importantes instituições de saúde como o Hospital do Santo Nome de Jesus e o Hospital Geral de Paris. Essas novas irmãs, não enclausuradas, dedicavam-se incansavelmente ao serviço dos mais necessitados. Elas não se detinham diante de desafios ou obstáculos. Com um véu de santa humildade e um coração cheio de compaixão, elas transformaram as ruas da cidade e os hospitais em seus claustros, levando consigo a divisa a caridade de Jesus crucificado nos impele. Pouco a pouco, Luísa enviou ou mesmo instalou novas comunidades em todos os lugares onde a urgência se fazia sentir, espalhando-se por quase 30 cidades da França e até mesmo alcançando a Polônia. Em 1657, Vicente de Paulo descreveu Luísa de Marillac como morta depois de mais de 20 anos de dedicação incansável ao serviço dos pobres. No entanto, Luísa continuou sua obra até o fim, falecendo somente em 15 de março de 1660, alguns meses antes de Padre Vicente. Seu corpo, inicialmente enterrado na igreja de Saint-Laurent em Paris, repousa hoje na capela da Casa-Mãe das Filhas da Caridade, na 140 Rue du Bac, em Paris. A história de Luísa de Marillac e das Filhas da Caridade é um testemunho inspirador do poder da compaixão e do serviço desinteressado.
Elas nos lembram que, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras, é possível fazer a diferença na vida dos outros. Que o legado de Luísa e suas irmãs continue a nos inspirar a estender uma mão amiga aos necessitados e a trabalhar pela justiça e pelo amor em nosso mundo. Luísa de Marillac, uma figura extraordinária cuja vida foi marcada pela compaixão e dedicação aos mais necessitados, recebeu as mais altas honras da Igreja Católica. Beatificada em 9 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV e canonizada em 11 de março de 1934 por Pio XI, ela foi proclamada patrona das obras sociais em 1960 pelo bem-aventurado João XXIII. Filha ilegítima, Luísa trilhou um caminho único, sendo uma esposa experiente, uma viúva contemplativa e ativa, uma mãe preocupada e uma grande mãe para milhares. Sua serenidade, habilidades educacionais e cuidado pelos outros a tornaram uma assistente social exemplar e uma promotora incansável da caridade. Seu legado continua a inspirar milhares de homens e mulheres em todo o mundo, incluindo as 21.000 filhas da caridade, também conhecidas como Irmãs de São Vicente de Paulo, que prestam serviços essenciais em comunidades ao redor do globo. Seu impacto vai além das fronteiras religiosas, influenciando também colaboradores de diversas origens. Além das homenagens religiosas, Luísa de Marillac é lembrada em várias instituições de caridade, escolas e lares para idosos e crianças em todo o mundo. No Brasil, há até mesmo uma cidade no leste do estado de Minas Gerais em sua homenagem, sendo ela também a padroeira desse local. A vida de Luísa de Marillac é um testemunho poderoso do poder transformador do amor e do serviço aos outros. Sua jornada nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida dos que nos rodeiam, seguindo seu exemplo de compaixão e generosidade. Que sua memória continue a inspirar gerações futuras a buscar a justiça, o amor e a solidariedade em suas próprias vidas. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Luísa de Marillac, somos confrontados com um profundo chamado à ação e à compaixão. Sua história nos ensina que não importa de onde viemos ou quais são nossas circunstâncias, todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida dos outros. Luísa era uma mulher comum, enfrentando desafios e tragédias pessoais, mas sua resposta foi extraordinária. Ela escolheu dedicar sua vida ao serviço dos mais necessitados, transformando seu sofrimento em uma fonte de amor e esperança para inúmeras pessoas. Através das Filhas da Caridade, Luísa continuou a obra de Cristo, atendendo aos pobres, doentes e marginalizados. Sua influência se estendeu para além de sua época, inspirando milhares de pessoas a seguirem seu exemplo de generosidade e compaixão. Hoje, somos desafiados a nos perguntar: como podemos seguir o exemplo de Luísa em nossa própria vida? Como podemos ser agentes de mudança em nosso mundo, oferecendo amor e cuidado aos que mais precisam? Que a história de Luísa de Marillac nos motive a agir com compaixão e solidariedade, lembrando-nos de que cada pequeno ato de bondade pode ter um impacto duradouro e significativo. Que possamos nos inspirar em sua vida e continuar seu legado de amor, transformando o mundo ao nosso redor.